Nós queremos acolher com muita alegria o pastor André Monteiro para se assentar aqui conosco nessa hora de reflexão da Palavra de Deus, onde nós temos tratado esses assuntos e começado hoje uma nova série aqui na nossa igreja. Dominicalmente, nos próximos domingos, nós vamos estar tratando sempre à noite, às 7 horas da noite, essa temática que nós estamos tratando hoje aqui. Pastor André Monteiro, seja bem-vindo à Igreja Presbiteriana das Américas. Boa noite. A pergunta que eu faço inicialmente ao senhor é: siga o seu coração. A Bíblia diz isso? Oi, pessoal. Eu confesso que há mais ou menos um mês o pastor JR me convidou para estar aqui com vocês. E eu tenho o hábito lá na igreja também de pregar a partir de série de mensagens. E eu confesso que desde que ele me convidou, essa pergunta mexeu muito comigo. Mexeu porque, de alguma maneira, eu sei que nós caímos no erro do nosso coração e na cilada do nosso coração. Vamos tratar isso de forma bem franca aqui. É muito comum nós sermos levados pelo nosso coração. E eu refleti a respeito desse tema e eu me perguntava por que isso acontece? Por que muitas vezes o nosso coração fala mais alto? E eu fui vasculhando esse tema, e eu fiz uma pergunta: por que essa frase popular tem ganhado tanto espaço hoje na nossa vida e no nosso cotidiano, e por que a gente tem se deixado levar tanto pelo nosso coração? E eu cheguei a algumas conclusões. Na verdade, eu queria destacar aqui 3 breves conclusões com você, 3 razões do porquê nós nos deixamos levar pelo nosso coração. A primeira razão é a razão do tempo. Ao que me parece, nós temos uma vida muito corrida. E a impressão que eu tenho é que cada vez mais as pessoas elas têm dificuldade de parar para pensar e mensurar o impacto das suas decisões. Então, o que elas fazem? A vida é tão corrida, eu tenho tanta coisa para fazer. Quer saber? Eu vou fazer isso mesmo. Quer saber? Eu vou por aí. Eu vou fazer isso que o meu coração me manda. E aí a gente acaba entrando no que a gente conhece como pragmatismo. Uma segunda razão que me leva a viver essa narrativa do siga o seu coração é a questão do trauma. Olha que interessante. Uma vez há pouco tempo, conversava com uma pessoa. A pessoa entrou no meu gabinete e ela disse assim: pastor, eu me separei. E é incrível, porque eu fiz tudo certo. Eu dei o meu melhor, eu me dediquei, eu dediquei o meu tempo, mas o meu melhor não foi suficiente. E quer saber, pastor? Eu quero agora seguir o meu coração. É interessante como o trauma pode influenciar as pessoas a abraçarem essa falsa narrativa do siga o seu coração. Uma outra razão é a transferência. 3 palavrinhas com T, né? O tempo, o trauma e a transferência. Mas como assim a transferência? Essa frase ela está na boca do povo. Essa frase ela é dita por muita gente. Muita gente fala assim: quer saber, cara, segue o teu coração. Se der errado, deu, mas olha, o que teu coração está mandando você fazer? Vai lá, faz isso mesmo. Não pensa muito não.
E aí a gente acaba sendo influenciado por esse coletivo, onde as pessoas estão falando, segue o teu coração. E a gente acaba transferindo a responsabilidade das nossas escolhas por conta daquilo que todo mundo está fazendo, todo mundo está falando. Pensando sobre esse tema, eu cheguei a um texto que eu acredito que tem muito a nos ensinar nessa noite. Eu queria que você pegasse aí sua Bíblia e abrisse lá em Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 32. Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 32. E esse texto, ele é um texto que foi escrito para judeus que tinham acabado de se converter ao cristianismo. Então você vai perceber aqui que no início desse texto há uma descrição de um grande problema, de uma perseguição, de uma situação de animosidade que eles estavam vivendo, aonde eles tinham que ou seguir o coração ou seguir a fé. E aí eu queria que você prestasse muita atenção aos detalhes que esse texto pinta para nós, descreve para nós, aí em Hebreus 10, a partir do versículo 32, que fala assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de que possuirdes vós mesmos patrimônio muito superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Quando eu li esse texto, algumas verdades começaram a saltar diante de mim. E a primeira verdade é que, em algum momento, nós teremos a necessidade de tomar uma decisão sob pressão. Em algum momento você vai se sentir acuado, pressionado, as pessoas à sua volta vão estar perguntando, e aí, e agora? E você vai ficar, cara, eu não sei o que fazer. Em algum momento da sua vida, as coisas serão desconstruídas e recairá sobre você a responsabilidade de ditar um caminho, de mostrar uma solução, de tomar uma atitude. E a pergunta é: como proceder num momento como esse? Como eu falei, esse texto, e você pode perceber, os cristãos aqui, eles estavam passando por um momento de muita dificuldade, era um momento de perseguição, era um momento onde eles corriam o risco de perder até mesmo a própria vida, era um momento onde eles se sentiam acuados, pressionados, colocados contra a parede, e a palavra do autor de Hebreus é: ei, não se deixe levar pela pressão que você está sofrendo. Não se deixe levar porque hoje você se sente acuado e pequeno diante do desafio, do gigante que você tem diante de você. A segunda coisa que brota nesse texto e que fica muito claro é de que, ao que me parece, nem sempre
a gente se sente preparado para escolher. Ao que me parece, nem sempre, diante de uma opção, diante de um caminho, de uma escolha que precisa ser tomada, a gente se sente seguro para falar: é por aqui que eu vou, é isso que eu preciso fazer. Parece que a gente tem uma luta para ser assertivo, e se no passado nós erramos, isso se potencializa ainda mais. Em muitos momentos, a gente se sente pequeno, incapaz, somos tomados pelo medo e a insegurança paira diante da gente. O que fazer diante das dúvidas? William Shakespeare, um cristão, ele em 1605 escreveu uma peça chamada Medida por Medida. Foi uma das peças mais famosas que ele escreveu. E ele disse nessa peça o seguinte: as nossas dúvidas são traidoras e nos impedem de ter aquilo que poderíamos ter pelo simples medo de tentar. E ele diz assim: às vezes nós preferimos o pequeno e habitual lago do conhecido do que os grandes oceanos e mares que estão a poucos passos de nós. Dúvida. Vou adiante, sigo em frente, mas eu me sinto pequeno, mas eu tenho medo. O que eu faço? Os judeus convertidos, diante dos dilemas que estavam enfrentando, eles não sabiam o que fazer. O perigo de perder a própria vida era tão iminente que eles se sentiam perplexos e paralisados. E aí o autor, no versículo 35, ele diz: olha, atenção, não abandonem a confiança de vocês, perseverem, estejam atentos, não se deixem levar por tudo que tem acontecido diante de você. Cuidado, em outras palavras, para que você não se deixe levar pelo desafio que tem e tomar um rumo que não é o rumo que você deveria tomar. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Eu queria te fazer uma pergunta hoje, e eu queria que você respondesse para você com muita sinceridade. Qual é o seu medo hoje? O que está em jogo para você? O que tem te deixado perplexo, em dúvida, em crise? O texto também pinta para nós, descreve para nós a ideia de que o futuro pode ser nebuloso. Aquele contexto pinta, descreve exatamente isso. E a ideia de que o futuro eu não posso controlar, foge da minha alçada, isso traz ansiedade a muita gente. Muita gente hoje tem vivido uma crise de ansiedade porque perdeu o controle e a rédea das coisas. São pessoas que olham para o futuro com muitas dúvidas e não sabem hoje qual decisão tomar. Outro dia, eu estava lá na igreja e uma moça tinha marcado um horário comigo. E eu sabia que ela estava passando por um momento muito difícil na vida dela. Ela tinha acabado de ficar desempregada. E ela era uma mulher que tinha muitas responsabilidades sobre si. E ela entrou e contou a história e começou a chorar, e chorar, e chorar, e chorar. Até que teve um momento que eu fiz para ela uma pergunta. Vamos lá. Quem pagava o seu salário? E aquela moça falou: quem pagava o meu salário era o meu chefe, era o meu patrão. Falei: ok, tudo bem.
Agora me responda o seguinte: e quem te dá o seu sustento? E naquela hora eu ouvi um silêncio como o silêncio que vocês fizeram agora. Porque de fato o nosso salário vem do homem, não é? Mas o nosso sustento vem de quem? Sabe as incógnitas que você tem aí diante de você? Sabe as dúvidas? Sabe a ansiedade que tem tentado brotar diante das escolhas que você precisa tomar, diante dos desafios que recaem sobre o seu colo? Lembra de uma coisa: o seu sustento, ele vem de Deus. Certa vez eu ouvi uma história de um garoto que ele tinha... Quem é que leu gibi quando era pequeno? Eu li muito gibi. E era um garoto que tinha um personagem favorito. E um dia o seu pai chegou em casa com um gibi novo desse personagem favorito, e o garotinho pegou o gibi e começou a ler aquela história, e ele, ávido, começou a ler. Só que no início do gibi acontece uma situação muito difícil. O seu personagem, o seu herói favorito, ele entra numa batalha com um gigante, um adversário muito forte, poderoso, e aquele inimigo desfere um golpe sobre ele e o pega pelo pescoço e o crava no chão. E o autor da história, né, do gibi, faz um drama enorme ali naquele momento, e aquele garoto é tomado por uma insegurança, por uma ansiedade, por um medo, e aí ele faz o seguinte: para tudo. Sabe o que ele fez? Ele foi lá para o final do gibi. Foi lá para as últimas páginas do gibi e falou: não aguento ler esse negócio. E ele foi ler o final da história. Chegando lá no final da história, sabe o que ele percebeu? Ele percebeu que aquele seu herói favorito tinha ganhado aquela batalha. Olha só. E aí o que ele fez? Ele voltou lá para o início do gibi e começou a falar para aquele super-herói: cara, vai em frente, ei, segue com tudo, cara, porque eu li o final da tua história e você vai ganhar desse cara. Criança. E aí eu me lembrei daquele texto de Jeremias, capítulo 29, que diz assim, versículo 11: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você precisa entender definitivamente uma coisa: Deus conhece o final da sua história. Deus conhece o lá na frente. Eu fico imaginando o Senhor olhando para mim e para você, como aquele garoto que dizia assim: eu estou contigo, eu conheço o final da sua história. Não desanima, não se deixa levar pela ansiedade, pelo medo. Não se sinta paralisado diante das dúvidas e das decisões que você precisa tomar e que talvez hoje representem algum tipo de perda para você. Apenas faça, caminhe, porque o justo viverá pela fé. O Senhor Jesus conhecia os seus discípulos e ele ensinou isso por meio de muitas lições, mas há um versículo que eu acredito que tem muito a nos ensinar, quando ele disse assim: olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. O caminho
que Deus tem para mim e para você, que Ele espera de mim e de você, é um caminho de obediência. Eu queria que você olhasse agora para o dilema que você tem, para a dúvida que você tem diante de você. E a pergunta que eu quero que você faça é: como eu posso glorificar a Deus com a minha decisão? Qual a decisão que eu posso tomar aqui que mais glorificará o nome de Deus? Qual a decisão que eu posso tomar aqui, que eu sei que no meu lugar o Senhor Jesus faria exatamente isso? O texto continua e ele mostra para nós duas lições que eu queria compartilhar com você. E a primeira lição é que diante das dúvidas e dilemas da vida, eu preciso perseverar em discernir qual é a vontade de Deus para mim. Diante das dúvidas e diante dos dilemas da vida, eu não posso me deixar levar pelo meu coração, mas eu preciso procurar compreender qual é a vontade de Deus para mim. Versículo 36, você está com sua Bíblia aberta aí? Olha o que diz o versículo 36. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que, gente? O que Ele prometeu, a promessa. A vontade de Deus me levará às promessas que Ele tem para mim. Consegue entender? Há um versículo que diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tem uma outra história que Jesus conta acerca da videira e os ramos, que eu me lembro que no passado, ao ler esse texto, eu entrei em crise, porque tem no meio desse texto um versículo que parece não ter sentido algum. Jesus fala lá: não, porque todo ramo que estiver ligado em mim, esse dá fruto, tal, aquele que não está ligado, vai ser lançado fora, não vai frutificar e tudo mais, tal. E no final desse texto há um versículo, que é o versículo que me levava em crise, que dizia assim: e tudo quanto esse pedir, o ramo que estiver ligado à videira, lhe será concedido. E eu falava assim: poxa, mas como assim? E aí eu me lembrei que há um tempo atrás eu fiz uma viagem missionária e fui para o Rio Grande do Norte. Fiquei quase um mês no Rio Grande do Norte. E voltei para o Rio com o sotaque do Rio Grande do Norte, você imagina? Não sei se você já teve essa experiência. Eu era solteiro na época. Cheguei em casa e falei: ô mãe, tudo bem, mãe? E minha mãe falou para mim: André, que história é essa? Você está com sotaque aí de nordestino? É interessante porque naquela viagem eu mergulhei lá com aquelas pessoas, eu estive tão envolvido com elas que sem sentir, eu tomei para mim algumas das características e do jeito de ser daquelas pessoas. Quando o ramo está ligado à videira, quando nós estamos em Cristo, quando nós temos o nosso relacionamento com Deus fluindo da melhor forma possível, a gente começa a aprender a escolher corretamente. As nossas decisões começam a ser decisões que têm a influência da presença de Deus na nossa vida. Então, diante dos dilemas da sua vida, você precisa responder fazendo aquela que é a vontade de Deus para você. Qual é a vontade de Deus? Pensa aí, diante da sua dúvida, o que Deus quer te ensinar com isso tudo? Qual o caminho que Ele quer que você siga? A segunda lição e última que eu queria deixar com vocês aqui é que
nós precisamos entender que nem sempre aquilo que a gente julga ser o melhor é a vontade de Deus. Nem sempre aquilo que se aparenta ser o melhor é a vontade de Deus. Versículo 38 diz assim: mas o meu justo viverá pelo que, gente? Pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. A lógica do reino é diferente da lógica humana. No reino de Deus, ganho e perda têm conotações muito diferentes. Às vezes o que parece ser perda, na verdade, é ganho. No reino de Deus, às vezes, dar um passo para trás é dar 10 passos para frente. Será que Deus não tem criado na sua vida um movimento onde Ele tem te colocado em algumas encruzilhadas e tirado algumas coisas de você, para que você aprenda que Ele é o seu sustento? Reverendo Josué Rodrigues tem uma música que diz assim: portas que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Será que Deus hoje está fechando uma porta na sua vida? E a pergunta é, diante dessa porta fechada, como que você vai proceder? Seguindo o seu próprio coração, seguindo seus traumas, dando ouvidos à sua falta de tempo, sendo influenciado pelos outros? Ou você vai entender, não, eu sei que se Deus fecha essa porta, é porque Ele está me conduzindo a um outro lugar que Ele tem preparado para mim. O justo, ele viverá pela fé. E a gente vive pela fé a partir da ótica do reino. Ser cristão toca todas as esferas da nossa vida. E é fato, irmãos, chegará um momento onde eu e você teremos que abrir mão da nossa capacidade cognitiva, diante das nossas experiências, da expertise que a gente tem, diante de toda a experiência, diante de todas as escolhas que nós já tivemos na nossa vida. A gente vai ter que abrir mão de tudo aquilo que a gente foi ensinado, para entender que agora eu preciso fazer o que Deus quer que eu faça. Nós fomos ensinados a fazer as coisas a partir de uma lógica, mas muitas vezes a lógica de Deus nos leva a tomar uma atitude diferente daquilo que a gente aprendeu ao longo da nossa vida. Pode parecer meio fora de moda falar isso, mas às vezes, para seguir a Deus e fazer a vontade dEle, a gente precisa abrir mão, até mesmo do nosso Isaac, e daquilo que parece ser tão precioso para nós. O justo viverá pela fé. Queria terminar hoje essa mensagem orando com você que está passando por um momento de grandes dúvidas na sua vida, por você que precisa tomar uma decisão importante e que não sabe o que fazer, ou que talvez sabe, mas que está com medo do impacto dessa decisão. Talvez Deus já tenha te mostrado, olha, é isso, e você tem relutado. Portas que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. O justo viverá pela fé. Não siga o seu coração. Procure compreender qual é a vontade que Deus tem para você. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável.
Vamos orar. Vamos abaixar as nossas cabeças. Eu gostaria de orar por você que hoje se sente em dúvida e até mesmo com medo em relação ao seu futuro. Eu queria que você levantasse a sua mão aí onde você está, que eu queria orar por você. Amém. 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 Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Vou fazer o seguinte, você que levantou sua mão, vem aqui na frente para a gente orar junto. Vamos fazer isso? Vamos ter esse momento aqui de oração, colocando a nossa vida no altar do Senhor. Deus nos chama a vivermos pela fé. Por mais que isso possa representar algum tipo de perda, é preciso viver pela fé. A fé em Jesus, que contraria muitas vezes as nossas regras, é o negar a si mesmo e tomar a sua cruz dia após dia. Senhor, Tu conheces o coração de cada um dos Teus filhos hoje aqui. O Senhor conhece as crises, as dores, os medos, as inquietações, a ansiedade, as noites mal dormidas, a preocupação em relação ao futuro, o medo de perder aquilo que tanto se ama ou que tanto se lutou para construir e conquistar. Mas, Senhor, hoje nós vimos aqui que em algum momento da nossa vida nós seremos confrontados e precisaremos responder aos dilemas por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, hoje nós vimos aqui na Tua palavra que nós não podemos ser daqueles que retrocedem, mas nós devemos ser daqueles que caminham pela fé, firmados com o Senhor. Ó Deus, eu quero Te pedir, Pai, por esses Teus filhos que hoje carregam uma grande incógnita no coração. E a minha oração, Senhor, é que essa seja a noite de descansar em Ti, que essa seja uma noite de entrega, que essa seja uma noite de um verdadeiro alinhamento com a Tua palavra. E como cantamos aqui, que hoje seja um tempo de começar de novo, de voltar ao primeiro amor, de voltar ao início de tudo, de caminharmos contigo, de deixarmos o medo, de deixarmos a dúvida, de deixarmos os questionamentos e apenas confiarmos em Ti, Pai. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pela maneira graciosa como o Senhor conduz a nossa história. Obrigado, Pai, porque diante dessas crises e dessas indagações nós podemos ter a certeza de que o Senhor é o nosso sustento, de que agindo o Senhor quem impedirá, e de que a última palavra vem de Ti. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu imenso amor e pela Tua graça. Obrigado, Senhor, porque quando nós somos fracos é que nós somos fortes, porque o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós queremos hoje confiar e descansar em Ti. Obrigado, Senhor. Faça aquilo que só o Senhor pode fazer. É a oração que nós te fazemos aqui, em nome e por amor de Jesus. Amém. Guarda uma coisa: a última palavra vem de Deus. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? A última palavra vem de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Dá um abraço aí na pessoa que está com você. Isso. Amém.